Apresentamos o estudo de domingo, Lições Espíritas, com Guaraci Silveira. Olá, meus amigos, minhas amigas. Estamos iniciando o nosso estudo Lições Espíritas de hoje. E o tema que vamos tratar hoje é a oração na prática mediúnica. Nós escolhemos esse tema por ser ele de grande importância naqueles momentos em que estamos prontos para estabelecermos uma comunicação com os espíritos desencarnados. Então, é como se eu estivesse me preparando para ir a uma festa, um encontro, uma entrevista. Eu me preparo tanto física quanto emocionalmente. E a oração precisa estar presente sempre que vamos ter uma comunicação mediúnica. Você observa uma coisa bem interessante, é o seguinte: a mediunidade ela é praticada em todos os lugares. Não tem aquele lugar específico da prática mediúnica. A gente pode estar na rua, a gente pode estar no coletivo, a gente pode estar em nossas casas, no trabalho, e podemos estar ali praticando mediunidade. O que acontece é que nem sempre a gente está em alta frequência vibratória. Então, às vezes, essas comunicações mediúnicas interferem na nossa vida diária. Por quê? Porque se eu estou numa baixa frequência, eu vou capturar frequências também de espíritos inferiores, que ficam por todo lado. Então, se eu entro num coletivo, eles estão lá; se eu entro lá no meu trabalho, eles estão lá, ou na rua, em todo lugar. Quando a gente comenta sobre a oração na prática mediúnica, não quer dizer só na hora da reunião mediúnica que a gente vai ficar orando. Isso aí faz, é natural. Mas eu digo, é vivermos uma vida plena, de tal maneira que a nossa frequência seja elevada. Quando a gente faz um trabalho, é um trabalho correto, nobre, justo, a gente está em oração. Vou explicar por quê. Olha só, o universo ele vibra numa frequência que é a da frequência da evolução dos seres que nele vivem. Então, essa frequência ela vem do centro do universo, comandada por espíritos altamente superiores, que emitem frequências que ajudam os habitantes do universo a sintonizarem-se com as suas propostas evolutivas. Isso parte lá do centro do universo, com todo aquele posicionamento de espíritos muito superiores que também necessitam dessas frequências. Imagina que nós aqui na Terra, né, um planeta pequenininho e cheio de problemas, mas aqui também essas frequências chegam e vão nos impulsionar para os nossos avanços. Ora, se o meu planeta é tão pequeno, cheio de problemas, e eu ainda vivo uma vida de qualquer maneira, de qualquer jeito, se eu não me preparo para ir para o trabalho, também na oração, para ir a um local qualquer, não penso também na oração. Se eu ando na rua assim, despreparadamente, olhando tudo de um lado e de outro, rindo, brincando, vocês já pensaram o que isso pode causar? Porque eu estou numa frequência baixa. Então pode ser que não aconteça nada, não é assim de tão grave, mas tem espíritos no meio. Paulo de Tarso dizia, né? Nós somos observados por uma nuvem de testemunhas. Na questão 459 do Livro dos Espíritos, é colocado que são eles que nos dirigem. Então, onde nós estamos, tem espíritos, né, que a gente pode sintonizar com eles ou não. Essa informação, sabe, amigos e amigas, ela é velada na sociedade. Então, pouca gente sabe disso. Pouca gente entende essa realidade. Às vezes não concordam, outras vezes dizem que isso é invenção, sabe? Muita gente falando coisas que não sabem, que não estudam, mas o fato é que nós estamos envolvidos pelos espíritos desencarnados em todos os locais.
E quando a gente fala de prática da oração, a gente está falando isso, viver de tal maneira que a nossa vida seja evoluída vibracionalmente. Porque aí eu posso passar no meio de vários espíritos de baixa frequência e não ser atingido por eles. Por exemplo, eu saio para resolver uma coisa, né, na rua, e provavelmente eu teria alguma dificuldade. Às vezes, né, eu vou num banco e não consigo o que eu queria, eu vou numa loja trocar uma roupa, também não consigo. Então, tem essas dificuldades, tem essas possibilidades de dificuldades. Bom, e aí essas possibilidades, elas podem me fazer perder a paciência, né? Eu fico aborrecido, fico enraivecido e começo a falar um monte de coisas de cunho negativo, e aí os espíritos que estão por perto vão tudo chegando e faz aquela barraca, né? Como os encarnados costumam fazer também, não é isso? Então, agora, se eu estiver na oração, eu sei o seguinte: Papai do céu funciona assim. Se você não precisar de uma coisa, ela não virá para você. Percebe? Então, eu quero uma coisa. Chego lá, não consigo. Então, eu tenho essa intuição. Não, não é bom para você. Então, a gente sai com calma e vamos refletir sobre aquilo. Depois que a gente começa a analisar a vida assim, as coisas começam a ter sentidos muito maiores do que o viver comum que a gente vive. O que que nós estamos tentando fazer aqui nas nossas lições espíritas? Exatamente nos adaptarmos à realidade da vida. Por quê? Porque a maioria das pessoas vivem na ilusão da vida. A vida tem duas faces, né? A face da ilusão é a face da realidade. É muito mais fácil viver na ilusão, né? Porque a gente quase que não assume nenhum compromisso maior com a espiritualidade. Agora, viver na realidade é diferente. Sabe, quando você acorda pela manhã, o sol está bonito e você agradece a Deus por aquela beleza, né? Mas também, se o sol não estiver bonito, o dia estiver escuro, fechado, você vai agradecer a Deus também, porque há necessidade naquele dia que seja dessa maneira. Então, é preciso entender o seguinte: nós temos um Pai, todos nós. Esse Pai nos protege, nos orienta. Eu fico pensando, sabe, meus amigos, quanta coisa ruim podia acontecer conosco, quanta coisa que existe, que a gente estuda. No campo das obsessões, por exemplo, quanta coisa poderia nos agredir, nos tirar, né, do rumo mesmo. E, no entanto, nós somos protegidos. Mesmo que a gente não busque essa proteção. E talvez nem faça por onde. Mas a misericórdia do Pai é muito grande porque nós somos crianças espirituais. Tá bom que a gente seja criança espiritual, mas chega uma hora que essa criança tem que crescer. Este é o nosso momento. Este é o nosso instante. A gente estuda aí a história do planeta, a gente vê as fases da infantilidade espiritual dos habitantes do mundo. Essas guerras, né? Esses morticínios, essas fa- é, possibilidades de tantas maldades, né? Essas guerras internas, essas dissensões familiares, isso tudo faz parte da infância, né? Que a gente briga, brigando entre irmãos. Mata, depois volta e tem que resolver isso, e vamos assim. Aí, quando pinta uma doença mais grave, é que a gente acorda. Peraí, a coisa ficou feia. Mas não é preciso mais isso. Nós temos que buscar o entendimento das leis de Deus e caminhar nesse entendimento. Então, existem as correntes elevadas do universo que nos sustentam a vida sem a necessidade da enfermidade e da dor. Sempre existiu. Os espíritos que entenderam isso desde o início passaram muito bem.
pelas suas dificuldades, pelas suas provas, sem caírem na dor ou na enfermidade. E agora é a nossa vez. Estamos no final de ciclo, a Terra está mudando, então é a nossa vez. Nós queremos o quê? Ficar choramingando, feito criança rebelde, ou encarar a vida como ela é? Papai, mamãe, eu cresci. E agora eu quero saber do mundo, eu quero saber de como funcionam as coisas, e eu quero viver a minha própria vida. Então, meus amigos, minhas amigas, o nosso momento é esse. Nós temos que viver a nossa vida espiritual. Senão nós vamos ficar sempre dependente da misericórdia divina. Ela existe e ela vai sempre acontecer para nós. Contudo, enquanto eu viver sob a necessidade da misericórdia divina, eu não consigo avançar muitos passos. Porque se eu ganho uma misericórdia, eu tenho que pagar com duas. Então, eu estou sempre preso nessas rotinas, né? de me acertar com a misericórdia. Agora, na hora que eu cresço, não, tudo bem, agora eu vou conseguir, eu vou enfrentar o mundo e não vou cometer erros que me levem a desesperos. Porque todo desespero vem exatamente das nossas incoerências espirituais. Então, nosso estudo de hoje, a oração na prática mediúnica, como eu já disse, não é só na hora da reunião mediúnica, é o tempo todo, onde você estiver. Tá bom? Então, pedimos a Jesus que nos fortaleça, que nos ampare, para que a gente possa fazer um bom estudo e seja útil para você. E, por favor, compartilhe esses estudos para que as pessoas também, outras pessoas possam assistir e dar seus comentários, né? É o que nós sempre gostamos, de receber os comentários, tá bom? Então, vamos lá. Olha, a oração é o ponto de equilíbrio. Ela nos conduz às boas comunicações. Nossos amigos espirituais nos buscam para estabelecermos bons contatos e boas informações. Sem a oração, podemos correr sérios riscos. É o que nós vamos estudar aqui hoje. A oração na prática mediúnica. Gostaria que vocês aproveitassem esse estudo e tentasse entrar em contato com a corrente de luz, de paz do universo. Ah, se a gente conseguisse isso. Meu amigo, minha amiga, adeus enfermidade, adeus dor. É só maravilhas, é crescimento em paz, né? Então vamos aqui. A oração na prática mediúnica. Olha, no livro Problema do Ser, do Destino e da Dor, parte 3, capítulo 24, do Leon Denis, ele diz o seguinte: a oração é a comunhão pelo pensamento com o universo espiritual e divino. Viu o que a gente falou? Então, quando a gente ora, a gente entra nessa comunhão com o universo espiritual e divino. É o esforço da alma para a beleza e a verdade eternas. É a entrada, por um instante, nas esferas da vida real e superior, aquela que não tem termo. Nós falamos sobre isso no início. Então, quando eu entro em oração, independente, né, de onde eu esteja, porque o meu Denis não fala que o local é onde você estiver. Então, você entra na corrente espiritual e divina do universo. Que é a tua casa, é onde você mora. Você não mora na rua tal, bairro tal, cidade tal, você não mora aí. Aí você está por um tempo. Você mora no universo. Por que que você mora no universo? Porque vai demorar muito para você sair deste universo, para ir para um outro universo. Vai ter que fazer um projeto imenso de evolução, que esse universo é um universo de evolução. Então, nós temos que fazer um projeto enorme, trabalhar muito, aprender muito, participar muito. Isso demora bastante, né? A Terra vai passar e nós ainda estamos aí nos inícios. Então, nós temos que começar já a pensar nisso, que eu moro no universo, e esse universo é espiritual e é divino, né? E eu preciso dessa beleza e dessa verdade eternas.
aí sim eu começo a entender a minha real postura na criação. Até então, eu sou apenas um ser vivente que balouça ao sabor dos ventos. É isso que nós não podemos ser mais. Não podemos entender o serviço mediúnico sem noção de responsabilidade individual. É outra coisa. Então, não basta a pessoa praticar a mediunidade, mesmo que não seja em reunião mediúnica. Às vezes, ele sabe que tem intuições, ele sabe que tem premonições, ele sabe de tudo isso. Os espíritos têm essa noção de que são porta-vozes de alguma coisa, eles não sabem direito o que é, não, mas eles falam. Ó, estou tendo uma intuição aqui que você não deveria fazer isso, ou alguma coisa assim. Não deve ir nesse lugar, né? Mas ele precisa ter noção de responsabilidade sobre isso. Senão ele fica um intérprete de pouca valia para ele, né? Pode ser que ele ajude os outros, mas para ele não. Então, você vê os intérpretes, né? Que ficam trabalhando nesses congressos internacionais. Então, eles têm que ter a responsabilidade que estão fazendo. Porque se eles interpretarem uma fala errada de um líder daquilo, de um mestre, de uma mestra, eles podem complicar muito a vida do mestre, da mestra, do líder e das pessoas. Então, o médium tem que ter essa responsabilidade. Do que eu estou fazendo? Se eu tenho dúvidas na prática mediúnica, deixa eu tirar primeiro minhas dúvidas, para depois eu participar desse trabalho. É inconcebível que se promova um intercâmbio com a espiritualidade sem que haja, da parte de cada um de nós, em conjunto, aquela nota de respeito que nos faz servir as tarefas mediúnicas. Com certeza, né? Com certeza. Porque senão, minha gente, nós vamos virar agentes do erro. A gente não vai conseguir decodificar a informação e vamos transformar essa informação naquilo que bem entendemos. Porque não é nada produtivo, nada saudável. Percebem como que isso é interessante saber? Então, se você participa de uma reunião mediúnica, ótimo, você está num caminho bem interessante. Agora, precisa saber da tua responsabilidade. Se você não participa da reunião mediúnica, mas sente a presença do espírito num grau qualquer, busque o entendimento. Não viva sem esse entendimento mais profundo, porque de uma hora para outra você pode falar uma coisa errada. Deixa eu lembrar para vocês daquela hora que Jesus estava conversando com os apóstolos, né? Aí ele perguntou: o que dizem os homens que eu sou? Aí cada um falou uma coisa. Aí Pedro falou assim: pois é, vós sois o Cristo, o Filho do Deus vivo, de Deus vivo, que está entre nós. Aí Jesus falou: muito bem, Pedro, você falou pela boca dos santos. E na conversa, seguindo a conversa, Jesus comenta que ele seria crucificado, que ele seria torturado, que ele seria colocado, né, muito exposto perante a sociedade e tal. Aí o Pedro fala: mas Senhor, como Deus pode permitir isso, sendo o Senhor o filho direto dele? Aí Jesus falou assim: Pedro, afasta de mim, até você quer me tentar. Vejam vocês, a mesma hora que Pedro, médium, falou algo superior, na mesma hora ele falou algo inferior. Porque no momento que ele falou que Jesus é o Cristo vivo, o Filho de Deus, que trabalha aqui nesse planeta para conduzir essa humanidade, ele falou certinho. Agora, quando ele fala que ele teria que passar pelas provas, ele teria que dar para a humanidade, né, a lição da ressurreição, a lição da, do acerto dele com as leis de Deus. Jesus viveu aquilo para mostrar para a humanidade como é que faz. Então, para ele seria torturante, como seria para todos nós, mas para Jesus principalmente, que não precisava nada daquilo. Aí Pedro dá uma freada. Aí Jesus fala assim: até você quer me tentar? Então a gente tem que tomar cuidado, porque o Pedro ele quis ser amigo de Jesus, né? Mas Senhor, você não merece isso. Só que Jesus tinha na linha dele de vida, de roteiro,
ele tinha que passar por aquilo, e seria muito doloroso. Então, se Jesus, se ele é o Cristo de Deus vivo, por que Pedro falou o contrário? Então, Jesus sabia da necessidade de participar ou de passar por aquele evento. Então, às vezes, é assim que a gente faz. A gente fala uma coisa muito boa e, em seguida, a gente fala uma coisa muito ruim. Isso é todo médium, né? Então, por isso que nós temos que estar ligados à oração, para que a gente não saia desse nível de entendimento. Às vezes, você chega com uma pessoa muito amiga que está passando por um problema muito difícil, sabe? Aí você diz assim, pois é, minha irmã, ou meu irmão, né? Confie no Pai, isso aí vai passar, você está resolvendo questões suas que precisam ser colocadas para fora, né? Ser drenada a sua mente. Ah, você falou maravilha. Agora, se em seguida você fala assim, dá até a impressão que Deus não cuida da gente, né? Aí você perdeu tudo. Porque quando a gente vai falar sobre Deus, presta atenção a isso, nós estamos falando da inteligência suprema, do amor supremo, da sabedoria suprema. Nós não estamos falando do José, nosso amigo, que tem uma botiquinha na esquina. E a gente faz muito isso. A gente, às vezes, fala de Deus como se Deus fosse aquele companheirinho, né? Não, minha gente. Ou a gente cresce nesse entendimento, ou nós vamos ficar cada vez mais é, é, espíritos párias espirituais. Então, o assistente Aulus, que é do livro Dos Domínios da Mediunidade, do André Luiz, né, para quem não sabe, é o livro Dos Domínios da Mediunidade, de André Luiz, psicografia de Chico Xavier. Então, eles estão lá num centro espírita, e chegaram lá à noite no centro espírita, e o André Luiz estava com eles. Então, o Aulus, olhando aquela plateia, né, da reunião pública, ele diz assim, vemos aqui o salão consagrado aos ensinamentos públicos. Todavia, o núcleo que buscamos, salas de sessões mediúnicas, jazem em reduto íntimo, assim como o coração dentro do corpo. E o que o Aulus faz? Ele fala que a sala mediúnica, ou a sala de paz, é o coração da entidade. Então, você vai num centro espírita, né? Qualquer que for. Chegando lá, você vê o salão de reuniões públicas. Geralmente tem esse salão, né? Imenso ou pequeno, mas tem. E aí, o que é o coração? O coração é ali onde dá o passe, onde tem a conversa fraterna, onde tem as reuniões mediúnicas. Então, ali é o coração. Olha, se eu vou trabalhar com o coração, eu tenho que trabalhar com as excelências das frequências maiores. Que o coração é o órgão que vivifica o corpo. Então, todo aquele corpo do centro espírita é vivificado por quê? Pelas salas onde se produz o intercâmbio com a espiritualidade. Já pensou nisso? Né? Tem um centro lá no Rio de Janeiro, que eu vou, às vezes, lá fazer palestra, né? A Casa de Frei Fabiano, que fica no Meier. Então, o que acontece? Tem a sala do passe lá, que quando você entra naquela sala, nossa, você parece que entrou numa outra dimensão, sabe? Um negócio assim, que explica bem o que o assistente Aulos diz aqui. Você vai na sala, um salão de reunião pública, né? É um salão muito bonito, muito aconchegante. Aliás, o centro lá é todo aconchegante. Aí você chega lá nesse salão, você se sente aconchegado, mas quando você vai lá na sala de passes, meu Deus, é muito profundo aquilo lá. Imagino que seja também em outros centros, porque se ainda não for, esse deve ser o motivo de busca dos seus, aquelas pessoas que trabalham ali. E referindo-se à preparação dos encarnados antes do início dos trabalhos, reporta-se a 15 minutos de prece, quando não sejam de palestra ou leitura com elevadas bases morais. André Luiz diz isso. Então, é necessário esse processo. Agora, eu estou numa casa espírita, aqui André Luiz estava numa casa espírita, mas também na nossa casa. Então, veja bem, eu estou em casa,
eu preciso resolver um assunto. Então, por que que eu não dou uma paradinha e não faço uma prece? Né? Às vezes é um assunto de família que eu preciso resolver. Às vezes eu estou no trabalho, preciso conversar com o meu chefe, que está tendo uma situação lá que eu preciso resolver. E aí, que não seria bom se eu fizesse antes? Um pouquinho antes, não precisa 15 minutos, mas um pouquinho antes eu faço uma oração. Eu já elevo, sabe, o meu padrão. Minha gente, isso é o ideal. Agora, se a pessoa não quer, fazer o quê, né? A oração é o ponto de partida para qualquer momento em que se busca a seriedade dos atos, tendo em vista realizações profícuas em qualquer campo de atuação, notadamente dentro das práticas mediúnicas. Qualquer campo de atuação. É o que nós estamos falando nesse estudo. Realizações profícuas em qualquer campo de atuação, que ele estava dizendo. Problema de família, problema no trabalho, né? Problema com um amigo, com uma amiga, enfim, dentro das nossas práticas diárias, essas nossas relações diárias com o mundo. Então é preciso ter esse contato com a oração, para que a gente possa entrar nessa frequência superior. Tá? Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Muitas vezes tem pessoas que não entendem isso. São pessoas assim, até legais, né? São pessoas que tratam a gente muito bem, tudo, mas elas não sabem nada, a verdade é essa. Elas estão aí, né? Num caminho, mas ainda meio que perambulante, né? E elas começam a dar opiniões. E a gente, inadvertidamente, aceita as opiniões. Então é preciso que a gente tenha que, nós temos que ter essa segurança. Olha, eu já estudei isso, eu sei que não é assim. A gente não vai discutir com a pessoa, definitivamente, não vou colocar nada aqui em guerra com ninguém, mas eu vou me colocar em uma postura de respeito a mim e de entendimento de como a vida flui. A vida flui de uma maneira muito linda. E quando a gente não consegue ir no fluxo da vida, alguma coisa nós estamos aceitando que está nos perturbando. Como seria bom se a gente eh, tivesse mais cuidado, né, com essa nossa postura de vida? Como seria bom? Né? Quais são os meus planejamentos para o dia, para o mês, para a semana? O que que eu pretendo? É só trabalhar, 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 trabalhar. Tudo bem, a gente tem que trabalhar, mas veja bem, o trabalho é uma oração. O trabalho correto, o trabalho digno é uma oração. Então, vamos trabalhar enquanto oração, para que a gente possa fazer do nosso trabalho um contexto de elevação espiritual. Isso também é bom a gente entender, né? Então, enquanto ora, o espírito sai do comum das suas vivências e busca o mais além, que se encontra dentro de si mesmo, comungando com as potências superiores que o circundam, aumentando assim as possibilidades exitosas daquilo de bom e útil que se propõe a realizar. Não é isso? Então, se a vida flui, o universo é um fluxo permanente de energias superiores, eu tenho que elevar a minha energia, eu tenho que elevar a minha frequência para eu entrar nesse fluxo superior dentro da minha possibilidade. O universo é para mim como é para Jesus. Eu não vou entrar na frequência que Jesus entra no universo, mas eu vou entrar na minha frequência, que vem para mim, da maneira que eu posso suportar. Então, é isso que é orar. É você entrar no fluxo, na frequência do fluxo. Quando a gente consegue fazer uma coisa dessas, a gente se encaixa, né, dentro da necessidade nossa de evolução. Tem pessoas, gente, que encarnam, ficam aqui 60, 70 anos e desencarnam da mesma forma que encarnaram. Não tiram um ponto de proveito. Repete as coisas da outra encarnação,
sabe? Aquelas brincadeiras, aquelas piadinhas, sabe? Não sai disso. Aí quando vai chegando lá para os 50, 60 anos, aí vai ficando mais difícil. E aí pronto, aí se entrega, não dá mais para fazer nada. Aí chega no mundo espiritual e pergunta, o que você fez na sua encarnação? Pois é, né? Eu bem até que tentei. Não, mas você tinha que fazer, não é só tentar, não. Se você tinha que fazer uma coisa e você não fez, aí você vai ter dificuldades depois. Por quê? Porque você não entrou no fluxo do universo. Então você não consegue pegar a linha do tempo. Então você fica esperando outra linha, né? Chegar e demora. É o trem que você perde, o ônibus que você perde, o avião que você perde. Você tem que ir lá esperando outra possibilidade. Bom, esclarece ainda o assistente Aulos. Sabem que não devem abordar o mundo espiritual sem a atitude nobre e digna que lhes outorgará a possibilidade de atrair companheiros edificantes. E, por esse motivo, não comparece aqui sem trazer ao campo que lhes é invisível as sementes do melhor que possuem. Tá vendo? Então, isso aí já são pessoas mais conscientes do ato. Eles sabem que não devem abordar o mundo espiritual sem atitude nobre e digna que vai otorgar a eles a possibilidade de atrair companheiros edificantes. Então, eu vou entrar numa sala mediúnica ou numa sala de passes ou num local desses aí, com a cabeça lá não sei aonde, menos naquele lugar. Aí pronto, aí não tem atitude nobre e digna. Então vai ser muito difícil os amigos espirituais terem um contato com a gente. Não é? Você observa que o grande beneficiador, né, disso tudo é você, que foi convidado e que está sendo útil ao trabalho. A gente tem que entender isso. Eu fui convidado. Tem pessoas que são convidadas e não vão. Encontram tanto motivo para não ir, né? E não aparecem. E aí, o que vai acontecer? Perdeu aquela grande chance. Até ser convidado de novo, pode ser que demore. Porque não tenha dúvida, tá? Se você foi convidado numa casa espírita a fazer uma função qualquer, quem te convidou foi a espiritualidade. O diretor ou a diretora que transmitiu o recado, ele só é um meio, um veículo, mas quem te convidou foi a espiritualidade. Nessas décadas todas minhas aí de trabalho, quantas vezes eu tive convites, né, que eu falei assim, nossa, será que eu tenho condições para isso? Mas eu ia, eu fui convidado. Então, eu lembro sempre aquilo que Jesus, vozes falarão por você. E ia confiante. Também eu me preparava, né? Claro. Eu não vou entrar numa tarefa sem me preparar para ela. Então, amigos e amigas, nós estamos estudando um ponto à frente de tudo que a educação terrena tem passado para nós. Então, você é um acadêmico, uma acadêmica, você está fazendo uma faculdade, ou você já terminou, está fazendo um pós, está fazendo um mestrado, doutorado, ótimo, eu aplaudo você. Nossa, agora entendo o seguinte, meu irmão, minha irmã, isso aqui é superior, tá? Isso é superior. Por quê? Porque a educação do mundo não passa do resto do chão. Essa aqui vai além do resto do chão. Entenda isso. Então, toda academia que existe no mundo é para conversar sobre as coisas que acontecem aqui. Raramente esses estudiosos, essas pessoas, vão além disso. Acaba na morte. Começa no nascimento, acaba na morte. Quase sempre. Toda filosofia você vê que é assim, a não ser de Platão e de Aristóteles, né? E de Sócrates. Mas as outras filosofias são assim. Eles te preparam para viver aqui. Religiões te preparam para viver aqui. As faculdades te preparam para você ter um mercado de trabalho, né? Ter uma atuação aqui. Agora, isso aqui não. Isso aqui está nos preparando para ir além. Por isso que eu sou espírita, gente.
Eu entendi que o Espiritismo estava fazendo isso em mim, estava me elevando de patamar. Então, eu quero isso, eu quero aprender. Agora, eu vou dizer para você, é difícil que só, não é tão fácil. Mas se a gente não fizer esse esforço da subida, nós vamos ficar lá embaixo. Né? E lá em cima é que está, os ares são melhores, né? As visualizações são melhores. Pensa aí se você está afim. Ainda não somos almas santificadas. Contudo, a boa vontade deve nortear as ações de cada um que se propõe a cooperar com o plano invisível na ajuda aos semelhantes, através da prática mediúnica. O recolhimento, a oração e a consciência do ato são atributos essenciais das quais o médium com tarefas não pode prescindir. Médium com tarefa. Sabe quem que é o médium com tarefa? É o cirurgião, a cirurgiã, o dentista, a dentista, o juiz, o engenheiro, a dona de casa, sabe? Todo mundo, isso é tarefa. Já pensou uma mulher ou um homem, né, que vai fazer uma comida e ele está amargo, está brigando com tudo? A comida dele vai entrar numa frequência terrível. Pode até fazer mal para os outros. Então, tudo é tarefa. Tudo é prática mediúnica. Eu tenho que me preparar para tudo. Se eu vou fazer uma coisa hoje, se eu tenho uma ação para fazer hoje, eu estou fazendo uma prática mediúnica. Eu vou dar uma aula, ótimo. Você vai estimular o conhecimento dos outros. É prática mediúnica. Então, vá com amor, sabe? Você não vai ensinar nada a ninguém, você vai estimular a pessoa a buscar o conhecimento. Vai nessa proposta que vai ser melhor. André Luiz relata no livro Nos Domínios da Mediunidade que na reunião mediúnica sobre cada um dos encarnados, em prece, notava-se auréolas de raios quase verticais, fulgentes e móveis, quais se fossem diminutas antenas de ouro fumegantes. Olha só, a gente não vê isso na reunião mediúnica, mas está acontecendo isso. A gente até sente, né? Quando você participa de reunião mediúnica, você sente uma coisa diferente. Então, são essas auréolas de raios quase verticais, fulgentes e móveis, quais se fossem diminutas antenas de ouro fumegante. Olha que maravilha, minha gente. E ao estar num local desse, quando a gente sai revigorado, né? Então, agora, vamos falar o que é uma prece vertical. Talvez você nunca tenha ouvido falar nisso, né? Vamos lá. O que é uma prece vertical? É aquela que, expressando aspirações realmente elevadas, se projeta na direção do mais alto, sendo, em face dos mencionados princípios de afinidade, recolhida pelos ministros das esferas superiores. Então, você ora com uma vibração elevada, essa prece é recolhida pelos mentores amigos, os ministros das esferas superiores. É a prece que você se projeta por ela, né? Você tem, seu coração está sincero, está aberto, e você precisa de algo e você pede pela prece, sem exigir, né? Porque tem gente que costuma exigir, né? Senhor, faça isso assim. Isso não é prece, tá, gente? Isso é exercício de qualquer coisa menos prece. Tem a outra prece, que é a horizontal. O que seria a prece horizontal? Então, vamos tentar entender. Olha, é aquela que traduz anseios vulgares. Essa prece não terá impulso oblíquo ou vertical, porque encontrará ressonância entre aqueles espíritos ainda ligados aos problemas terrestres, vivendo, portanto, horizontalmente. Né? Aí a gente vê muito sim, né? Meu Deus, me ajuda, meu Deus, me ajuda. Horizontal. Ou então eu quero uma coisa, eu quero, como é que fala, ganhar na loteria, eu quero, sabe, resolver uma questão na justiça. Aí eu fico ali naquele petitório que não sai do lugar que eu estou. Não adianta você reunir um grupo de pessoas e falar, Pai nosso que está no céu. Não adianta, gente. A prece tem que ser vertical, ela tem que ser do fundo do coração. Por isso que não é aconselhável
Por exemplo, numa prece igual ao Pai Nosso, a gente fala em conjunto. Fala cada um por si. Cada um faz a sua prece. Porque cada sentimento ali tem uma frequência diferente. Se eu misturo nas outras frequências, pode confundir, né? Então faz você a prece em silêncio. Então é isso que é a prece. Como Jesus falou, entre no silêncio do seu quarto e a sós você ore ao Pai e confia. Então essa é a orientação do mestre, sabe? Então essa é a prece vertical. Agora essa coisa, sabe, atabalhoada, rápida, estranha, sem um sentido condizente com a elevação espiritual, isso aí não vai funcionar muito, não. Vai ficar por aqui mesmo. Às vezes você está com pressa, né? Você... Acabou. Não, gente, a pressa é diferente. É uma elevação do espírito. Pense nisso. Quando você for orar, se a tua prece está vertical ou horizontal, converse com você sobre isso, tá? Muito bem. E tem a prece descendente, que é pior ainda, né? Vamos lá. Podemos dar-lhe um nome de invocação, e na invocação o apelo receberá a resposta de entidade de baixo nível vibratório. São os petitórios inadequados, expressando desespero, rancor, propósito de vingança, ambições. Oh, meu Deus, que ele possa quebrar a perna, que ela quebre a coluna, que não sei o quê. Ele me fez mal, ele merece o mal. Essas preces, assim. Não sei se isso chama de prece, mas foi colocado como prece, né? Então, essa coisa terrível, né, de vingança, de ambição. Tem gente que faz isso, tem gente que pede a Deus pelo mal do outro. Você acha que Deus vai atender um negócio desse? Se Deus ama todo mundo infinitamente? Ah, sabe, tem que entender. Por isso que nós estamos fazendo esses estudos, para a gente esclarecer como é que as coisas funcionam. Para a gente sair daquele mesmismo, né? De achar que a coisa é como me ensinaram quando meus bisavós falavam, ou sei lá quem, né? Mas eu digo assim, tem bisavô aí que é super inteligente, né? Mas às vezes pessoas que não tinham a menor noção do que estavam falando, sabe? Ficavam falando coisas complicadas. Então você tem três tipos, né? Vertical, horizontal e descendente. Veja, na hora que você for orar, qual que é que você utiliza, tá? Os bilhões de espíritos desencarnados, que constituem a população invisível, ocupam variados degraus da escala ascensional, superlotando-os. Então, tem bilhões de espíritos encarnados. Calcula-se que na Terra tem 32 bilhões de seres vivendo aqui. 8 bilhões estão encarnados, como nós. E os outros? Os outros 22 bilhões estão aí. É a população invisível, com variados os degraus nessa escada ascensional. Tem os espíritos superiores, né, que ajudam a Jesus no trabalho, tem os grandes mestres, tem os grandes terapeutas, tudo isso. E tem aquele povo que não sai do lugar, né? Entra encarnação, sai encarnação, está do mesmo jeito que a maioria, né? Então nós temos que tomar cuidado, porque a grande maioria dos espíritos na Terra, dos desencarnados, são espíritos de média para baixa, né? Frequência. E a gente não pode entrar nessas frequências. Ah, minha mãezinha, meu paizinho. Gente, a gente não sabe a situação deles. Eles podem ser muito caros, os nossos afetos, mas é preciso saber se eles realmente têm condições, né, de ajudar, né, de estar numa situação melhor. Então, cada degrau simboliza uma faixa vibratória, submetida às mesmas leis universais que presidem aqui e em toda parte ao intercâmbio entre inteligências encarnadas e desencarnadas, é quem estava falando. Então, são vários degraus. Então, não importa quem seja essa pessoa, se ele é meu familiar, né? Se ele é meu amigo, se ele não é, mas ele está num degrau. Eu preciso saber, né? Será que vale a pena? Então, eu vou fazer uma análise da vida dele. Como é que ele viveu aqui? Ele foi uma pessoa assim, rebelde, perigosa, né? E agora estou santificando? Ou não?
Como é que foi a vida dele? Ela foi uma vida mais assim, nunca se envolveu com muita coisa, não, mas viveu uma vida tranquila, não prejudicou ninguém. Bom, já é um avanço, mas isso é só para começar, né? O Emmanuel fala que para começar a boa vontade basta, mas para dar sequência é preciso muito mais. Então, nós estamos precisando de muito mais. Eu e vocês. Tá bom? Vamos nos esforçar, minha gente. Vamos querer entender a vontade de Deus a nosso favor. Para a gente sair desse cercadinho daqui para algo mais amplo, mais extenso, com mais informações. Então, não é só comer, beber, dormir, namorar, fazer um servicinho, né? Que eu brigo com esse serviço que só, né? Nossa, como a gente impõe condições, né? Enquanto que o trabalho ele é uma forma de eu crescer, de eu aprender. Nossa, a gente impõe tanta coisa, né? Então, lá no mundo espiritual ou nos outros planetas superiores, a gente trabalha o tempo todo, né? E o maior ganho é o do aprendizado. A gente tem que entender que realmente eu tenho que ter meu salário, ser justo, né? Mas eu também tenho que entender que no trabalho estou aprendendo. Porque quando eu entrei ali, não sabia nada. Eu estou aprendendo. Isso também é ganho, que a gente não computa, né? Assim sendo, nossas preces encontrarão sempre as respostas dos nossos afins, dos que comungam conosco tais ou quais ideias, tais ou quais objetivos. Então, se eu estou fazendo uma prece, né, de baixo teor e estou bem, então a minha frequência é baixa. Infelizmente. Infelizmente. Eu não quero nada além disso aí. Ah, não vem me falar, né? Não quero saber disso, não. Tá bom do jeito que está. Vamos ficar assim. A gente ouve o dia todo, gente. Pessoas falando isso. Não, tá bom assim. Não, não, não vem com história, não. Por favor, me deixe em paz. A gente deixa, porque afinal de contas, ele acha que a paz é aquilo lá. Então a gente fala, dá uma orientação, às vezes a gente dá um toque e observa a reação da pessoa. Se a pessoa rebate o que você falou, então deixa a pessoa do jeito que ela pensa que é. E a gente vai caminhando, né? Não deixa de semear, como Jesus falou. Vai semeando, né? Mas pode ser que naquele momento não dê frutos. Lá na frente, você vê Allan Kardec, né? O trabalho que ele teve. Gente, é impressionante o que ele fez de 1857 a 1869. Uma coisa virtuosa demais para tão pouco tempo. Então, quer dizer, ele se entregou de corpo e alma ao trabalho de codificação da doutrina espírita. Tem hora que eu vejo pessoas falando que Allan Kardec tem que ser reconsiderado, né? Atualizado. Caramba, vamos com calma. Vamos crescer um pouquinho mais. Né? Vamos crescer um pouquinho mais. Allan Kardec está na nossa frente há milhares de anos. Tem que entender isso. Não é um século e meio que vai nos nivelar a ele. Não, tem que entender isso. Eu tenho que ter humildade para entender isso. Né? Porque senão, como é que vai ser? Não é dos humildes que é o reino dos céus, como disse Jesus? Então eu vou ficar aqui nesse debate, querendo ser melhor do que o rei? Desse modo, em nossos núcleos mediúnicos, de acordo com os objetivos inspiradores de nossas tarefas, seremos atendidos por tais ou quais espíritos. Sim, aqueles que eu me afino com ele. É preciso você entender que o mundo espiritual está lotado, sabe? O mundo espiritual tem uma quantidade muito maior de espíritos do que aqui no plano físico. E que todos eles têm uma frequência. E que eu vou entrar nessa frequência de acordo com a minha frequência. Eu vou criar afinidades.
né? Então, pode ser que eu seja um médium omisso, um médium preguiçoso, um médium ignorante que não quer estudar, que estou afinizado com espíritos dessa natureza. Não é porque está lá no mundo espiritual que ele é trabalhador, né? Que ele é potente, que ele é estudante. Não. Aí tem médios que ficam assim, quer ver? Ah, não vou estudar, não, porque, nossa, eu começo a estudar, me dá sono. É claro, o espírito não quer que ele estude. Quer que fique daquele jeitinho, porque o espírito gosta de ser assim. Isso é questão de inteligência, sabe, minha gente? É questão de inteligência. Quando o Espírito da Verdade diz, espíritas amai-vos, espíritas instruí-vos, quem que vai contra isso? Será que a gente tem esse potencial para ir contra, né? Essa informação da espiritualidade? Pensemos, né? Pensemos muito seriamente em tudo isso, tá? Se o pensamento cristão for a bússola de nossas realizações, não faltarão abnegados instrutores que dos planos mais elevados conduzirão o nosso esforço e estimularão o nosso idealismo. Pensamento cristão, tá? Tem muita gente aí combatendo o cristianismo. Muita gente. Às vezes com falácias tão simplórias. Eu recebi aqui um livro de combate ao cristianismo. Eu estava dando uma olhada que nem deu vontade de ver, mas para entender o que eles estavam falando, gente, é coisa muito simplória. Eles não têm a menor ideia do que seja cristianismo. E ficam falando coisas assim, sabe? Bem superficial. E tem espírito que vai nessa, que entra nessa. Ah, mas Jesus, né? Não, Jesus falou para o tempo dele, não falou para nós, não. Jesus falou que passarão o céu e a terra, mas a palavra dele não passará. Por que que eu estou com essa ideia? A gente tem que vencer esse negócio. Pode ser uma influência negativa, pode ser uma necessidade que eu estou tendo de estudar mais, de entender mais o cristianismo, né? Porque senão a gente não vai pegar os planos elevados. A gente vai ficar aqui nesse mesmismo, né? E o pensamento cristão é aquele que o divino amigo exemplificou no poético cenário da Palestina. Amor ao próximo, oração pelos caluniadores, perdão das ofensas e amparo aos doentes e ignorantes. Tá aí. Isso aí é o cristianismo. É um ajudando o outro. Mas aí eu vou te explicar isso. Isso é uma coisa muito interessante, porque é o seguinte: é, a lei de Deus, ela abrange tudo, certo? Tudo. Desde o microscópio, as coisas microscópicas até as macros, né? Então, tudo tem um encaminhamento, porque tudo é um novelo que vai desenovelando. Então, o que acontece? Para eu entender essa prática de como isso funciona, eu tenho que ter uma ideia, que é a teoria, e tenho que ter a prática para eu viver, experienciar como é que faz. Então, o que significa? Que toda vez que eu estou ajudando alguém nas suas dificuldades, eu estou entendendo a prática que ele fez ou ela fez que deu para ela um resultado negativo. Toda vez que eu entrar num grupo de trabalho que nós estamos tentando entender algo, estudando algo, eu estou aprendendo como funciona a lei de Deus. Então, na nossa evolução, nós temos que ter a teoria, né, o conhecimento, e também a prática em todos os sentidos, porque é essa prática que vai nos solidificar no conhecimento. E toda vez que eu ajudo, eu estou praticando o quê? O amor. Quer dizer, a lei suprema. Então, toda vez que eu ajudo alguém a alguma coisa, eu estou praticando a lei suprema, que é a lei do amor, que impulsiona tudo. Por isso que fala que Jesus falou isso. Percebe como é que funciona? Então, na verdade, é só uma aplicação da lei do amor. Ó, amor ao próximo, oração pelos caluniadores, perdão das ofensas e amparo aos doentes e ignorantes. Quanta coisa a gente tem para aprender aqui. Não vou fazer isso porque eu sou bonzinho, não, gente. É para eu aprender. Né? Como é que eu posso orar por aquele que está me caluniando? É um aprendizado. Porque essa pessoa que me calunia pode ser que seja um afeto meu.
e que eu estou deixando para lá, né? Eu tenho que recuperar esse afeto, porque quando os nossos afetos estão vivazes, né? Sem sombras nenhuma, eu tenho mais potência. Agora, quando eu fico com raiva, com ódio, com essa coisa toda, eu fico com menos potência. Então, tudo repercute em mim. Eu não estou com ódio da pessoa porque a pessoa é má. Não, aquilo está repercutindo negativamente em mim. Aquela pessoa já foi um afeto meu. E esse afeto continua. Só que eu pus uma sombra, né? Uma tela preta lá. E aí aquela frequência daquele afeto não me impulsiona, não me potencializa. Mas Jesus fala o contrário, gente, abre, tire essas sombras, ajude todas as pessoas para que vocês possam viver melhor. Entenderam? Toda vez que orientarmos as nossas tarefas segundo o pensamento do Mestre, estaremos proferindo a prece vertical, que, à maneira de sublime foguete, penetrará verticalmente os espaços, trazendo de volta a mensagem do Cristo, numa confirmação da eternidade das suas palavras. Pedi e obtereis, batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis. Então, isso é uma forma, né, da gente entender a mensagem de Jesus. Toda vez que você pede, você vai obter, que você bate numa porta, vai abrir, quando você buscar, você vai achar. Agora, o quê? Aí é você que define o que você quer. Percebe? Então é preciso que a gente oriente todos os nossos pensamentos de maneira vertical. Muito cuidado com o pensamento, sabe, gente? Não os deixe fluir livremente por você, ou através de você, ou em você. Oriente seus pensamentos. Quando você entrar numa linha de pensamento negativo, corta na hora. Ou seja, é preciso que a gente dê atenção aos pensamentos, porque eles são resultantes das nossas frequências. Então, se você pensa um monte de bobagem ao mesmo tempo, a sua frequência está meio tumultuada. Então, é preciso que você tome cuidado do seu pensamento. Por isso que a espiritualidade nos fala para refletir, né? Para orar, refletir, para analisar, para observar. Nós temos que direcionar nossos pensamentos. O fato de podermos pensar não é tudo. O importante é como eu penso, né? Isso para a gente analisar, tá, gente? Oriente teus pensamentos. Não deixe eles fluir de qualquer maneira. Sabe, como se fosse numa casa cheia de criança, aquela algazarra, né? Aquela gritaria. O pensamento às vezes faz isso na gente, uma algazarra. Para tudo na hora, ordena tudo que é você, senhor dos seus pensamentos. Só você é senhor dos seus pensamentos, mais ninguém. Então tome conta deles. Isso nós temos que aprender a fazer. Se a gente quiser sair, né, dessas encarnações de baixo teor espiritual, nós temos que começar a entender dessas coisas. Tá bom? Prece e pensamento. São muitas as operações que envolvem a utilização eficiente do pensamento. Direcioná-lo para os interesses existenciais, o que abrange conceituações, análises, deduções e decisões. Tá vendo? Você já tem uma maneira de colocar assim, uma linha no seu pensamento. Né? Conceituações, análises, deduções, decisões. Então, você vai usar o teu poder de pensar para criar uma situação favorável a você, para você não tomar decisão errada, para você não cometer enganos pequenos, né, chulos, que de repente vai te colocar numa situação muito difícil. Quando você vai falar, tem que tomar cuidado, porque a palavra é assim. Ela é nossa escrava quando ela está dentro da gente. Agora, quando ela sai, nós passamos a ser escravos dela, porque vai nos representar. Então, é bom você fazer suas conceituações, as análises das coisas que acontecem, as deduções daquilo que está acontecendo e as decisões. Ok, gente? Isso aí é uma maneira que a gente tem de organizar o pensamento. E ainda mais, olha, focá-lo no propósito de absorver conhecimentos que ensejam a aquisição de uma concepção do mundo
indispensável à adoção de valores e comportamentos. Então, eu tenho que entender o mundo que eu vivo nele. Você está sabendo que a África está partindo? Que provavelmente serão seis continentes e mais um oceano? Você já parou para pensar nisso? Ah, vai demorar? Vai, claro. Mas o início, o pontapé já está aí. E por que vai acontecer isso? O que pode surgir lá na frente? A África, que é essa mãe de toda a humanidade, né? De repente, essa mãe vai partir em duas. O que a espiritualidade está dizendo para nós com isso? Exercício de pensamento, de dedução, de análise. Né? Eu tenho feito isso. Por quê? Né? O que pode acontecer nessa... Eu sei que, assim, todo um conjunto... Vamos pegar aqui, quer ver? Então, você tem um conjunto. Esse conjunto tem um teor vibratório, que a gente sintetiza em cultura, que crenças e valores, né? Então, você tem aquele conjunto. De repente, esse conjunto parte. Então, você vai ter dois conjuntos, que podem diferenciar em cultura, crenças e valores. Então, se era uma única crença e valor, agora serão duas crenças e valores. Então, deve ter uma razão para isso. Deve ter, né? Não é bom a gente pensar nisso. Eu estou direcionando meu pensamento. Eu estou dando ao pensamento um sentido diferente das algazarras dele. Eu faço assim, pensamento, para com brincadeira de criança, fazer gritando, falando que é um monte de coisa na minha cabeça. Agora vamos conversar sério. Por que aconteceu isso? Sabe, ontem eu fui lá na casa da pessoa tal, e aí eu vi uma determinada situação. Vamos tentar entender, sem julgar ninguém, mas vamos tentar entender o que aconteceu. Sabe, gente, isso nós temos que fazer com o pensamento. Senão, nós vamos ficar aí com pouco conhecimento da vida, né? De tudo aquilo que a vida pode nos oferecer, né? Registrar e fixar ideias emergentes de dentro do inconsciente ou de fora, telepatias espirituais, reflexos da vida social, a fim de poder selecionar o material proveitosamente utilizável do descartável. Então, vem ideias emergentes do nosso inconsciente. E vem também coisas de fora. Então, a gente tem que selecionar, né? Ver o que é uma coisa, ver o que é outra, né? Para a gente saber o que é bom, o que não é, o que é utilizável, o que é descartável. Então, a espiritualidade coloca tudo de bandeja para nós, minha gente. Tudo. Não sei se você está percebendo. Esse estudo, assim, a espiritualidade entregou na nossa mão. Olha, está aí, é só você fazer. Isso os espíritos superiores ou em ascensão estão fazendo. O que você quer da tua vida? Quer ficar no comum? Né? Aquietar a mente a tal ponto que permaneça desperta, vivaz a consciência, oportunizando assim o espectador vigilante que promove a individuação do ser essencial, ensejando-lhe a vivência do amor e, por consequência, a visão e compreensão de Deus. Então, nós só vamos entender a presença de Deus no mundo se a minha mente estiver aquietada, se eu estiver vigilante, né? Porque aí vai passar um vento e eu vou sentir Deus naquele vento. Nossa, estava tão quente. Passou esse vento, deu uma brisa. Não. Quem fez isso? Quem tem a possibilidade de fazer uma coisa dessa? Hum? Tanta coisa. Deus se pronuncia de tantas essas formas para nós e a gente fica brigando que Deus não existe. Né? Porque a gente não aquieta a mente para entender isso. Te convido a fazer esse exercício. Né? Então, resumindo, né? Foco, direção para os interesses existenciais, que me cerca, né? Quais são as coisas que estão com as quais eu estou envolvido, registro do que é necessário e do que é descartável. Isso é bom, tudo bem, se não é, tchau, não quero mais saber. Buscar a compreensão de Deus através da prática virtuosa do amor. Então, tudo a gente tem que buscar Deus.
sabe? Em tudo. A gente tem que buscar essa presença de Deus em nós. Porque Deus é que fez tudo. E que gere, que organiza, que mantém tudo. Eu não posso viver fora dele. Não tem como. Então, se eu tenho que viver em Deus, eu tenho que entender esse Deus. Então, eu tenho que me preparar para isso. Não é com a minha mente bagunçada, barulhenta, que eu vou entender. Por isso que a gente não consegue, né? Eu antigamente gostava muito de ir ao shopping, lá na praça de alimentação. É, às vezes a gente ia com um grupo, né, conversava e tal. Hoje eu já não quero mais, é muito barulho. Me tira até o paladar daquilo que eu estou pegando. De tanto barulho que é, tanta conversação, aquilo é muito fechado, né? Tanta conversação me tira a alegria da conversa, né? Daquele encontro entre amigos. Então, é preciso que a gente aprenda, busque o que realmente é útil, o que realmente você pode descartar, que não vai te ajudar. Ok, amigos? Na técnica da meditação, tá vendo? Tem relação com as operações mentais mais profundas de compreensão do pensar humano no seu processo de interiorização. É quando eu entro dentro de mim, eu vou me conhecendo. Então, quem eu sou nesse contexto, o que, que eu gostaria de ter, de ser. Aí eu começo a me organizar. E às vezes a gente vibra numa frequência que a gente não sabe decodificar a frequência. Então, você quer tudo e não sabe o que, que você quer. E pela meditação, não, você vai começar a entender o que, que eu quero. O que, que de fato eu quero, né? Isso é muito bom, sabe, meus irmãos, minhas irmãs, quando a gente procura entender quem somos. Porque nós nos protegemos a beça, sabe? Não é qualquer pernilonguinho que vai tirar a minha paz, né? Ou qualquer olhar transviado que vai me seduzir. Não, eu sou mais que isso, eu sou um ser existencial em busca do Pai. Então, eu vou saber o que eu devo ou o que eu não devo fazer, em que situação que eu devo fazer. Tá? Faz o pensamento refletir sobre si mesmo ou de silenciá-lo. Oportuniza emudecer os veículos fisiopsíquicos, o que influenciará na sua elaboração ou manifestação de forma qualitativa. Né? Fisiopsíquicos. Qualificar isso. Né? Que qualidade é que eu dou para o meu veículo físico e para o meu veículo psíquico? Que qualidade que eu dou? É preciso a gente entender que quando Jung ele fala do projeto do si mesmo, aí envolve, né, self, envolve inconsciente, consciente, complexo, envolve tudo que a gente é. Ele fala si mesmo, ou seja, somos nós mesmos. Que é um campo que só a gente penetra nele, só eu e Deus, mais ninguém. Então, como é que eu quero resolver o problema lá do outro se eu não estou no outro? Eu posso dar uma dica, mas eu tenho que resolver os meus problemas, aquilo que me impede de ser feliz do jeito que eu gostaria de ser, né? Que me impede de fazer aquilo que eu gostaria de fazer. Guarde isso com você. Isso é muito importante. O si mesmo. Quem é você? O que é que você quer? O que é que você precisa? O que é que você pode descartar por agora? Para que você aquiete. Não, isso não dá para agora. Né? Deixa que na hora certa virá. Não é buscar e achareis, pedir e você terá. Então vamos com calma. Às vezes tem coisas que a gente tem que pedir agora para receber só depois. Não recebe agora. A gente tem que entrar no fluxo, né, do universo. Bom senso. Na questão 657 do Livro dos Espíritos. Deus quer que o homem pense nele, mas não quer que só pense nele, pois que lhe impõe de deveres a cumprir na terra. Quem passa o tempo todo na meditação e na contemplação, nada faz de meritório aos olhos de Deus, porque vive uma vida toda pessoal e inútil à humanidade, e Deus lhe pedirá contas do bem que não houver feito. A gente vê muitas culturas que a pessoa fica em meditação perene, né? Também não é assim. É o trabalho. O trabalho digno é uma meditação. Quando eu faço a minha parte com determinação, com conhecimento, né?
e com sabedoria mesmo, e com amor, eu estou fazendo a minha meditação. Eu estou participando do concerto da vida. Então é isso, não é ficar parado lá, igual, sabe, uma coisa, uma coruja, né? Ficar lá parado, olhando. Isso não vai funcionar. Eu não vou participar. Você vê que Jesus não fez isso. Ele caminhou no meio da multidão, né? E foi ajudando todo mundo. Imagina como é que foi a vida de Jesus, naqueles 3 anos de vida pública dele. Ele deve ter, sim, encontrado muita gente e ajudou muita gente, né? E ajuda até hoje, ajudará sempre. Na questão 772 do Livro dos Espíritos, fala de equilíbrio. Entretanto, o silêncio é útil, pois no silêncio pões em prática o recolhimento. Teu espírito se torna mais livre e podes entrar em comunicação conosco. Parar de falar um pouco é bom, né? Se resguardar. Às vezes não dá ficar dando opinião em tudo. Observa mais, né? Silencia a alma. É muito útil, né, minha gente? Muito bom. Então, na prática mediúnica, no livro dos médiuns, no item 341, exclusão de tudo, porque nas comunicações pedidas aos espíritos, apenas exprima o desejo de satisfação da curiosidade. Recolhimento e silêncio respeitosos durante as confabulações com os espíritos, união de todos os assistentes pelo pensamento ao apelo feito aos espíritos que sejam evocados. Eu sou de uma época em que o espiritismo estava se alastrando no Brasil, né? E a gente via isso muito lá nas casas espíritas. Nossa, gente, vocês não sabem o que que era ir ao centro espírita na década de 70. Nossa, você entrava numa nave. Tinha momentos que a gente chegava no centro espírita, você estava assim, realmente era diferente do que é hoje. Porque era tudo muito silencioso, era tudo muito respeitoso, sabe? As pessoas tinham noção da responsabilidade do ato que iam exercer. Hoje não, hoje as pessoas chegam ali falando muito, né? Beijando muito. Então, não sei sabe, até que ponto isso é válido, não. Mas antigamente o bicho pegava. Nossa, eu me lembro de estar na fila do passe. A gente estava na fila do céu. A gente ia para o céu. Era entrar no posto mediúnico para tomar um passe. Precisamos entender isso. Isso não pode passar. Toda vez que você entrar no centro espírita, que seja como se fosse a primeira vez. Entrar com aquela convicção de que você está num local de aprendizagem e de tratamentos, numa universidade da alma. Isso a gente não pode perder, tá, meu amigo, minha amiga? A oração real consiste em abrir-se a boca da alma, a fim de expressar-se o que as palavras não conseguem traduzir, mas que os sentimentos falam de maneira incomum, utilizando a linguagem do amor. Olha que texto lindo, né? A oração real é abrir a boca da alma, porque ela vai expressar o que as palavras não conseguem traduzir, mas que os sentimentos falam de maneira incomum, utilizando a linguagem do amor. Era isso que a gente sentia no centro espírita. Sabe, quando a pessoa ia fazer uma palestra, você olhava para o palestrante, gente, dava vontade de se ajoelhar nos pés dele, ou dela, né? Uma veneração incrível quando ela começava a falar sobre as parábolas, né? Nossa, você ficava assim, meu Deus do céu, que coisa magnífica que é isso. Você ficava embevecido pelo respeito que se tinha ao ato. Às vezes pessoas mais velhas, né? Estudiosas, que também vinham de outros passados, né? De conhecimento. Nossa, era muito interessante. Evoluiu, mudou, né? Mas não pode perder a essência, né? Concomitantemente, inarticulada voz enunciará em resposta como sendo fundamental para a vitória do amor a si mesmo, em forma de autoconfiança, de burilamento moral, de autoiluminação e transformação de conduta para melhor. É a consequência do ato bem feito. É isso aí. Autoconfiança, burilamento moral, autoiluminação, transformação de conduta para melhor. Todo mundo vai ter que fazer isso, todo mundo. Até o mais vil das criaturas que estão hoje encarnadas no mundo.
Dia desse eu estava vendo uma pessoa na rua, eu parei para ficar olhando, ele completamente desnorteado, sabe? Desnutrido física e psiquicamente, aquela coisa meio estranha andando, sabe? E falando sozinho, sabe? Aquela coisa triste. Eu parei e fiquei olhando, ali está um Cristo em ascensão. A gente tem que entender isso. Aquele que mais erra, aquele que mais prejudica os outros, né? Nada mais é do que um Cristo em ascensão. E Deus o ama tanto, mas tanto, que o protege dos assédios terríveis das obsessões. Desejando, de fato, exercer a mediunidade dentro dos padrões de Jesus, necessitamos tranquilizar o espírito, oportunizando uma boa comunhão entre nós, os objetivos a serem alcançados e a sintonização com os mentores encarregados de nos auxiliar. Aí está uma bela lição, né? Se você quer, de fato, exercer a tua mediunidade. A oração e a meditação constituem elementos indispensáveis para estes fins, uma vez que nos eleva em sentimentos e pensamentos e nos capacita a adentrarmos esferas superiores da consciência que nos transportará a planos elevados da espiritualidade. Aí, amigo, é com cada um. Não sei se é o teu caso, mas é com cada um. Pense bem, tá? E assim, meus irmãos, nós chegamos ao final do nosso estudo de hoje. E eu gostei muito. Achei ele muito profícuo, né? Muito profundo também. Espero que você possa fazer um bom uso dele. No nosso próximo Lições Espíritas, também tentaremos trazer aqui estudos mais que nos conceituem mais dentro da prática da vida cristã. Tá? Muito obrigado mesmo pela sua presença. Compartilhe esse estudo com a sua rede de amigos, né? Seu grupo do WhatsApp. Leve esse estudo para que as pessoas possam ter acesso a eles. Um grande abraço. Jesus te abençoe sempre. Tchau. Obrigado por estar conosco nesse estudo. Esperamos você no próximo domingo para mais um Lições Espíritas.